vida dele. Senhor, que o teu Espírito Santo, que já se move nesse lugar, continue, ó Deus, a fazer, ó Pai, nas nossas vidas. Deus, o teu servo, teu filho amado, encontra-se nesse lugar nessa manhã para ser instrumento do Senhor. Deus, que o Senhor possa guardá-lo e proteger. Que o céu de Goiânia, Deus, na autoridade que temos, seja aberto nessa manhã. Que não haja nenhuma retaliação do inferno na mente, na vida, na saúde dele e de nenhum dos seus. E no nome de Jesus, ele esteja guardado nesse ambiente, nesse altar, para liberar tudo aquilo que o Senhor projetou na mente, no coração e derramou na vida dele, para liberar sobre nós nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Estamos alegres em poder estar com os irmãos nesta manhã. Tem sido dias muito preciosos e eu quero externar a minha alegria pela vida dos pastores desta casa, pelo carinho, pela recepção. Nos sentimos em casa, nos sentimos em família e é muito bom poder estar com a igreja tão faminta, uma igreja tão sedenta por Deus, e de fato o ambiente tem ministrado a minha vida. Eu costumo dizer que nós somos ministrados por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós percebemos no Espírito, e de fato esses dias nós temos sido muito ministrados. Eu quero louvar a Deus pela vossa vida, que Deus continue abençoando a vida de cada ministro, de cada filho, de cada discípulo desta casa. Queridos, eu quero compartilhar nesta manhã um texto que eu amo muito e que pela madrugada houve uma inquietação no meu espírito a respeito desse texto. É o livro de Esther. Abra comigo no livro de Esther. Esther capítulo 1, versículo de número 12. E depois Esther capítulo 2, versículo 7. Esther capítulo 1, versículo 12 diz: a rainha Vasti, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei, por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ardeu nele a sua ira. Esther capítulo 2, versículo 7 diz: e ele trouxe Radassa, isto é, Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo o pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Amém? Espírito Santo, nós nos submetemos inteiramente ao teu controle. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga iluminação da tua palavra, que esta manhã seja uma manhã de entendimento, seja uma manhã profética, que os céus deste lugar estejam totalmente abertos. Pai querido, que cada milímetro desta casa esteja debaixo do teu controle. Senhor, usa a minha boca, a minha mente, o meu corpo, o meu ser, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, eu amo as Escrituras. Em particular, eu tenho um carinho pelo livro de Esther, que são apenas 10 capítulos. É muito bom estar numa igreja que ama a palavra, porque eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento, já leram o livro de Esther.
Os 10 capítulos do livro de Esté são interessantes porque em nenhum momento aparece o nome ou a palavra Deus de forma explícita, mas é perceptível a presença do Eterno nas entrelinhas do livro. E ele nos narra a história de um rei chamado Xerxes, que governou 127 províncias, e esse rei fez uma grande festa, uma festa de 180 dias, aonde ele recebeu seus príncipes, aonde ele recebeu a sua corte, e no final desses dias de festa, ele pediu que a sua esposa, a rainha Vasti, desfilasse entre eles, mostrasse a sua beleza. Existem aqui duas interpretações. A primeira, nós precisamos entender e louvar a moral desta mulher, entender que essa mulher não se submeteu a um desfile de imoralidade, porque eu estou falando de 180 dias regado a muito vinho, e agora o rei quer mostrar a beleza da sua esposa diante dos seus príncipes, e ela se recusa viamente de estar participando deste evento de imoralidade. Mas olhando dentro de um prisma espiritual, também existe aqui algo no mínimo interessante. Uma rainha que decide fazer uma festa enquanto o rei está fazendo uma festa. Ela decide fazer a sua festa pessoal, e ela não quer participar da festa do rei. E uma das coisas que o Senhor ministra no meu coração é que quando eu me recuso a estar diante do rei, quando eu me recuso de estar celebrando diante do rei, eu perco o direito de usufruir aquilo que me é de direito. Existem muitas pessoas que elas estão perdendo as suas posições, simplesmente porque não querem celebrar o rei. Existem algumas pessoas que estão perdendo os seus direitos legítimos, porque não querem simplesmente celebrarem o rei. E foi o que acontece com Vasti. Você conhece bem a história. Vasti, ela vai ser deposta da sua posição de rainha, segundo os conselhos dos medos e dos persas, porque o rei foi ofendido, porque o rei não foi respeitado, e agora ela vai ser deposta. Ela perde o trono, ela perde a coroa, ela perde a posição. E aqui começa algo muito interessante. A Bíblia diz que depois de um certo tempo, o rei é instruído a substituir a rainha, a substituir alguém que assumisse a posição daquela rainha deposta. Nós sabemos que lugares de autoridade não ficam vagos, lugares de autoridade não ficam vazios por muito tempo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Quando alguém é deposto, logo alguém é sugado por um vácuo de autoridade para esse lugar, é chamado para este lugar. E quando nós vamos olhando pelas escrituras, o rei Xerxes vai buscar uma nova rainha. E aqui eu quero começar a minha fala. Existia ali, entre muitos judeus, existia um homem chamado Mardoqueu ou Mardocai. Esse Mardoqueu, que era judeu, da tribo de Benjamim, ele tinha adotado a sua sobrinha. Sua sobrinha chama-se Hadassa, ou Murta. E essa menina, ela tinha sofrido uma tragédia. Ela estava em uma terra estranha, e ela era órfã de pai e de mãe. Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes Deus usa as nossas tragédias para nos levar ao lugar do propósito. Às vezes você não consegue compreender ou não consegue entender o que é que você está passando ou por que está passando. Aleluia. Essa menina tinha tudo para ser revoltada.
Essa menina tinha tudo para, de alguma forma, se rebeliar contra o seu Deus. Ela estava em uma terra estranha, inserida dentro de uma cultura estranha. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Ela tinha vivido uma tragédia. A orfandade tinha se estabelecido na vida dessa moça. Mas Deus usa caminhos. A Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Talvez você não entenda, mas eu quero liberar sobre a tua vida. A tua tragédia de hoje pode ser um veículo para te levar ao lugar do propósito. Eu sinto a presença de Deus de uma forma poderosa aqui essa manhã. Sabe o que é tremendo? É que Deus vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas. No meio das nossas crises, Deus sempre vai ter um Mardoqueu. E quando eu olho para Mardoqueu, o Espírito, essa madrugada não me deixou dormir, porque eu falava para o Davi agora cedo, eu falei: Davi, minha mente parece que não parou. Sabe quando o Espírito vai te dando alguns insights muito poderosos? Aquela menina está agora aos cuidados de Mardoqueu. E aqui eu vejo o poder da paternidade. O poder da paternidade. Embora ela não tivesse perdido seus pais biológicos, Mardoqueu a recebe como filha. E Mardoqueu vai exercer a paternidade sobre a vida dessa menina. Mardoqueu vai lhe ensinar, vai lhe instruir, vai lhe fazer conhecer códigos, porque este é o papel do pai, esse é o papel do líder, esse é o papel do mentor. Ninguém chega ao lugar do propósito sem estar debaixo de mentoria, sem estar debaixo de paternidade. E o papel do pai é ensinar códigos, ensinar princípios. Você me diga quais são os princípios ou os códigos que regem a sua vida, e eu vou dizer aonde você vai chegar. Você me diga quais são os códigos e os princípios que regem a sua vida, e eu digo quais são as portas que você vai entrar. Todas as vezes que Deus quer te levar a algum lugar, Deus vai colocar sobre a tua vida alguém que te ensine códigos e princípios. Alguém imagina, e nós vivemos em uma geração que gosta das coisas muito rápidas. Nós somos a geração mais líquida que pisou a face da terra. Nós gostamos das coisas muito rápidas, e as pessoas elas querem portas abertas. Mas o Senhor um dia me disse algo muito poderoso. O Senhor me disse: você nunca vai ver alguém no meio da rua andando com uma porta nas costas. Você já viu alguém andando com uma porta nas costas por aí? Olha ali, o cara tem uma porta. Mas você vai certamente ver alguém com chaves. Deus não te dá porta, Deus te dá chaves. Eu quero que você entenda nesta manhã: Deus não veio aqui para te dar portas ou para te entregar portas. Deus veio aqui para te entregar chaves. Porque chaves são de fato aquelas que abrem as portas. E paternidade, mentoria, liderança, aleluia, de fato é aquele que te ensina códigos, que te ensina princípios, que te discipula. Mardoqueu me fala de um discipulador, que mesmo dentro de uma cultura totalmente caída, idólatra, pervertida, ele consegue manter a pureza daquela moça, ele consegue ensiná-la, instruí-la, educá-la, ensinar códigos a ela, mesmo ela sendo vítima de uma tragédia tão terrível que era a perca dos seus pais, está dentro de uma província estranha, ela se submeteu ao discipulado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se submete a um cajado, quando você se submete a um pastorado, quando você se submete a um pai, você começa a receber de Deus legalidade para acessar lugares de autoridade. Se nós queremos governar, nós precisamos entender que precisamos nos submeter a uma autoridade instituída por Deus. Toda autoridade, ou toda pessoa que se submete à autoridade, está no caminho, aleluia, dos lugares de governo. Porque o diabo tem lutado tanto contra
discipulado, mentoria, paternidade. Por quê? Porque ele sabe que uma igreja debaixo deste princípio entra em lugares de autoridade. Escute o que eu vou falar. Quem não está debaixo de autoridade não pode exercer autoridade. Há um princípio. Toda autoridade precisa ser respaldada por outra autoridade. A autoridade que não é respaldada por outra autoridade é a ditadura. E o reino de Deus é um reino de submissão. Você entende o que eu estou dizendo? Então Mardoqueu vai ensinar princípios para aquela moça. Aquela moça vai ser instruída. Talvez você não entenda o porquê você é tão cobrado. Você já teve aquela impressão em que parece que, poxa, só me enxerga. Alguém já disse assim: por que não me erra? Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Sua mãe já disse isso para você alguma vez na vida? Falei: mãe, mas todo mundo está fazendo. Ela disse: mas quem disse que você é todo mundo? Você não é todo mundo. Por quê? Porque os princípios que estão sendo estabelecidos na sua vida hoje são as chaves que vão abrir as portas dos lugares de excelência amanhã. Você entende o que eu estou dizendo? Eu lembro que quando eu era adolescente, um dia eu estou orando, e o Espírito Santo disse para mim assim: meu filho, você vai estudar etiqueta. Eu tinha meus 15 para 16 anos, e dentro de uma favela, agora é comunidade, que é o politicamente correto, né? Dentro da comunidade, e eu saí procurando um livro para aprender alguma coisa sobre etiqueta, e eu perguntava para as irmãs, e as irmãs davam risada, e eu arrumei um livro, eu andava com um livro debaixo do braço, de etiqueta. Eu com 16 anos estava lá lendo como é que você sentava numa mesa, como é que deveria se comportar publicamente, e alguém dava risada, porque não tinha expectativa. Eu não entendia que aqueles princípios estavam sendo estabelecidos para um tempo futuro. Eu tive algumas mentoras, alguns aios que foram ministros de Deus na minha vida. Hoje em saudosa memória, irmã Lourdes, uma senhora que não terminou o primário, mas a irmã Lourdes sentava comigo, e às vezes eu estava lá conversando com alguém, falando em gírias, e a irmã Lourdes falava: meu filho, você foi chamado para ser ministro de Deus, você não pode ter esse linguajar, porque seja um ministro de língua, ou de palavras santas, de palavras irrepreensíveis. Às vezes eu ficava: poxa, todo mundo fala, na igreja todo mundo tem esse linguajar. Ela dizia: mas você não é todo mundo. Você precisa entender que quando Deus coloca um Mardoqueu na sua vida, quando Deus coloca alguém para te ensinar princípios, é porque Deus já está apontando o teu destino profético. Talvez hoje você não compreenda, talvez hoje não seja algo que te alegre, mas certamente fará toda a diferença amanhã. Mardoqueu vai ministrar. O que é interessante, e que nessa madrugada o Senhor me fazia lembrar, é que Mardoqueu é aquele que está à porta. Diga comigo: à porta. Sabe o que é isso? Mardoqueu, além de ser um discipulador, Mardoqueu, além de ser um mentor, de ser um pai, Mardoqueu era um intercessor. Deixa eu tentar de novo. Mardoqueu era um intercessor. Essa geração precisa de Mardoqueus na porta. Deixa eu tentar de novo. Essa geração precisa de Mardoqueus na porta. Homens que amem a porta, homens que estejam 24 horas em conexão, porque porta é conexão, e só pode liberar conexão quem conhece a conexão. Só pode liberar a conexão quem tem intimidade com a porta. Mardoqueu era o homem da porta. Ele prepara essa moça. Talvez nem Mardoqueu tinha dimensão de quem ele estava preparando, mas ele estava cumprindo o seu papel como pai, como discipulador e como mentor. Ele vai instruir aquela moça. E agora chega o edito real. Escute só, que coisa poderosa é isso aqui. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos conversando com o Sandro, e o apóstolo estava me falando: olha, nós temos aqui um trabalho com jovens, a gente procura fazer com que os jovens se mantenham puros em toda a essência. E hoje de madrugada o Senhor me fez lembrar disso. Isso é trabalho de Mardoqueu.
Porque escute só o que eu vou te dizer. É tão básico, está escrito ali. O edito dizia assim: traga todas as virgens formosas. Olha só, por eliminação, só os puros teriam acesso. Ou seja, talvez você ache que ter uma vida de pureza hoje não seja negócio. Parece que viver uma vida pura hoje não é benefício algum. Parece que para alguns você está perdendo a sua juventude, parece que para alguns você está perdendo o seu tempo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: guarde a tua pureza, porque isso será a chave de acesso para um tempo de excelência na tua vida. O simples fato de ser pura já deu a ela acesso a entrar no concurso, entrar entre as mulheres que deveriam ser escolhidas pelo rei. A pureza abre acessos. Eu sei que nós vivemos em um tempo onde parece que esse discurso está ultrapassado. Infelizmente os altares estão contaminados. Infelizmente muitos não podem pregar esse tipo de mensagem porque já estão comprometidos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existe um acesso para aqueles que decidiram viver uma vida de pureza. Existe um acesso para aqueles que decidiram se guardar. Existe um acesso para aqueles que decidiram se santificar. Existe a porta aberta para aqueles que de fato decidiram viver uma vida de pureza. Quando eu decido viver uma vida de pureza, aleluia, eu entro em acessos que os outros não entram. Cutuca alguém do seu lado, diga para ele assim: existem portas que só os puros vão entrar. Ah, pastor, mas eles estão fazendo, estão acontecendo, olha tantos escândalos. Fica tranquilo, existem portas que só os puros vão entrar. Mas já tem gente que negocia. Tá bom, tranquilo, mantenha a tua pureza. Existem portas que só os puros irão acessar. Mardoqueu vai instruir aquela menina e vai dizer: olha, você guarda a tua identidade, você não diga que é judia, você se preserve, você vá. A Bíblia diz que ela vai ser levada para o palácio. Mardoqueu vai ficar na porta. Escuta só, o pai dá destino, mas ele nunca sai da porta. O pai dá destino, mas ele continua na intercessão. Tem alguém por aí? Nessa manhã? O pai dá destino, mas o pai está lá no acesso. A Bíblia diz que todos os dias Mardoqueu estava na porta. E aí ela é entregue a Hagai. Aqui tem algo poderoso: o eunuco do rei. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Senhores líderes, pastores, homens de Deus, nós precisamos assumir uma postura de eunucos. Nós cuidamos da noiva, mas nós não podemos molestar a noiva. Sabe qual é o grande problema? É que nós vivemos em uma geração de abusadores da noiva, de gente que quer ou acha que tem direito de abusar da noiva. Quem somos nós? Nós somos os Hagais desse tempo. Deus está nos entregando, aleluia, pessoas para que a gente possa lhe ensinar os acessos, lhe ensinar os códigos, lhe ensinar a palavra, abrir portais para que eles possam entrar. Eu não sei se isso te alegra, mas nós somos aqueles que vamos abrir os portais para que muitos entrem em lugares de honra. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem lugares que talvez eu e você não vamos pisar, mas aqueles que o Senhor nos confiou vão entrar nesses lugares de honra. E nós precisamos entender que nós fazemos parte de um todo, que nós fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. O teu ministério não termina em você. O que Deus te chamou para fazer não termina em você. Se terminar em você, querido, não é de Deus. Entende o que eu estou dizendo? O que Deus nos entregou é para abrir acessos a outros. Porque Deus tem te dado tanta revelação, tanto conhecimento,
porque Deus tem preparado esta igreja, escute, debaixo do temor de Deus, porque Deus tem preparado essa igreja, porque Deus tem lhe dado uma direção de ensino, de instrução, porque só o ensino e só a instrução vai abrir acessos a lugares de autoridade. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para sermos Hagai. Uma geração se tornou uma geração de abusadores, traumatizaram uma geração inteira. Homens que receberam acesso, sabe qual era uma das prerrogativas do eunuco, do camareiro? Ele acessava a sala de tesouros do rei. Deixa eu tentar de novo. Ele tinha a chave da sala dos tesouros reais. Era ele que dava acesso a este lugar. Tem muito camareiro que foi chamado por Deus, que recebeu a chave dos lugares do tesouro, que recebeu os cuidados para cuidar da murta e transformá-la em uma rainha, em uma personalidade de autoridade, mas eles começaram a abusar da noiva. Abusadores. Mas Hagai, ele vai ensinar novos códigos. Diga para quem está do seu lado: princípios abrem portas. Princípios te levam a entrar em lugares de autoridade. O eunuco vai trabalhar com ela quase que um ano, 6 meses. Ela foi submetida ao banho de mirra. Como é que funcionava isso? Se montava-se como se uma churrasqueira, fogo embaixo, uma grelha em cima, ela ficava nua em cima, o fogo embaixo abria os poros, quando os poros estavam abertos, banhavam ela com mirra, durante 6 meses, até a mirra ficar impregnada. O processo da mirra é um processo doloroso, porque salvação é de graça, mas unção tem um preço. Eu preciso entender que é um processo, e às vezes Deus nos coloca dentro desses processos. Talvez você diga: está quente, está queimando, e Deus está dizendo: mas eu estou impregnando você de mirra. Sabe o que era tremendo? Quando ela passava no corredor, alguém dizia: Esté está vindo aí. Alguém impregnado pela unção, alguém impregnado pela graça de Deus, por onde passa, aleluia, alguém vai dizer: chegou alguém de autoridade aí. Só que a mirra é amarga. A mirra também fala de amargura. Não existe unção sem dor. Cutuca para alguém e diz: se você tem certeza que você quer isso? Não existe unção sem dor. Pastor, mas eu não quero. Mas para onde Deus vai te levar, você precisa ter. Todos os dias ela ia lá, ficava em cima da grelha, fogo embaixo, óleo em cima. Só que durante 6 meses. E aí sabe o que é lindo, Sandro? É que depois de 6 meses ela deixa de tomar banho de mirra e começa a tomar banho de óleos doces. A Bíblia diz óleos doces ou especiarias. Sabe por quê? Era Deus dizendo: não permita que o teu processo te deixe amargo. Está doendo, está sendo terrível, mas Deus está dizendo: ei, tem mirra, mas tem óleos doces, tem especiarias. Está doendo, mas você não vai ficar amargo. Alabadara Sheba Hawe. Amanhã você vai subir no altar, e o que você passou vai te dar autoridade para tratar de coisas que outros não podem tratar. As especiarias, os óleos doces,
É Deus dizendo: está doendo, mas vai valer a pena, porque amanhã vai ser apenas a habilitação que você precisava. Cutuca alguém e diga assim: Deus está te habilitando para entrar em lugares que poucos entram. Deixa eu tentar de novo. Deus está te habilitando para você entrar em lugares que poucos entram. Eu quero declarar que você vai entrar em lugares que teus pais nunca entraram, que tua família nunca entrou. Deus está te habilitando para acessar lugares de autoridade. Todas as vezes que Deus quer te levar a um novo nível, Deus te dará alguém que conhece os códigos. Sabe por que um tempo de conexão? Porque tem gente que conhece códigos que você ainda não conhece. Sabe por que Deus está te conectando com algumas pessoas que às vezes nós não conseguimos entender essas conexões? É Deus dizendo: Ele tem códigos que você ainda não conhece, e eu quero que você entenda esses códigos, porque você vai entrar em um lugar que você precisa conhecer os códigos do lugar. Ecabador e Beche da Arábia. A Bíblia diz que ela vai se apresentar diante do rei, depois do processo, e agora ela vai ser escolhida pelo rei, porque ela seguiu cabalmente as instruções de Mardoqueu e do eunuco. Ela agora tem coroa na cabeça, ela agora está sentada num trono, ela agora é esposa de Xerxes, ela está vivendo algo incrível. O nosso maior problema não é quando as coisas estão dando erradas. Nós falávamos esses dias, né? Não é quando a gente tem dificuldade de juntar uma galera numa conferência. Não é quando a gente está com pouco dinheiro no caixa. A nossa maior dificuldade não é quando as coisas estão dando errado. O nosso maior problema é quando as coisas começam a dar certo. É quando as portas se abrem sem você colocar a mão. É quando você não faz força. Está tudo funcionando. É nesse momento que você precisa ter senso de destino. É nesse momento que você precisa entender o porquê Deus te colocou onde colocou, o porquê Deus te entregou o que te entregou. Sabe onde que muita gente se perde? É quando todas as portas se abrem. É quando o caixa está. É quando você levanta a mão, já tem alguém para lhe servir. A grande maioria se perde. É quando está sentado no trono. É quando tem coroa na cabeça. Aleluia. Tem gente que perde a consciência, meu irmão, quando chega no nível da excelência. Tem gente que perde a consciência e entra na incoerência, porque quando chega num lugar que ele sabe que não tinha condição de chegar. Tem dias que eu me pego pensando: Deus, existem portas que eu entrei que eu não sei como entrei. Existem pessoas que me recebem que eu não sei por que me recebem. Lembra do livrinho de etiqueta? Ano passado eu estou na Suíça, sentado numa mesa, aquele monte de talher, eu entro em desespero. O Espírito Santo diz para mim: há mais de 25 anos atrás eu te preparei para sentar nessa mesa. E me fez lembrar. Eu disse: começa daqui para lá. Opa, tenho que tirar o... Deixa eu me manter aqui. Talvez você não entenda, mas essa reunião é uma reunião em que Deus está dizendo: eu vou te levar a lugares de excelência, mas você não pode se perder. Quando você chegar lá, dá uma olhada para quem está do seu lado e diga para ele: cuidado com a honra, porque ela vai chegar. Deixa eu tentar de novo. Cuidado com a honra. Lamanto come Nagasubi. Cuidado com a excelência.
porque tem gente que enlouquece quando a coroa cai na cabeça. Mas a Bíblia diz, escute, que isso aqui é lindo. Eu gosto do senso de humor de Deus. O diabo está planejando algo e Deus já preparou o livramento. O diabo está planejando algo e Deus já preparou a porta de escape. Disse alguém que o diabo nada mais é do que o cachorro de estimação de Deus. Tem horas que ele pensa que vai chegar em algum lugar, mas Deus já preparou o cenário, Deus já antecipou tudo, Deus já colocou alguém lá, e lá está uma infiltrada do céu, sentada no trono. Se o inferno tem os seus infiltrados, o céu também tem a sua inteligência, e a inteligência do céu está se movendo. Deixa eu tentar de novo, eu não sei se isso te empolga. A inteligência do céu está se movendo. Ela está sentada lá. E aí a gente conhece a história, sabe que Ramã tinha preparado toda a situação para matar os judeus. Aquele povo não se dobrava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo homem que não se vende, ele é uma ameaça. Deixa eu tentar de novo. Quem não se dobra se torna uma ameaça. Olha porque Ramã ficou desesperado. Porque o homem não se dobrava. Ele passava e ele esperava que aquele homem se dobrasse diante dele, mas ele não se... A pergunta de Deus nessa manhã é: você está disposto a ir até o extremo da fidelidade? Porque me diga uma coisa, quantos judeus haviam em Susa? Mardoqueu era o único que não se dobrava. O posicionamento daquele homem colocou toda uma raça, toda uma etnia, toda uma nação em jogo. Mas o posicionamento dele também trouxe livramento para todos, até para aqueles que certamente haviam se dobrado. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não tinha ninguém lá, Sandro, para recriminá-lo. Não tinha ninguém lá para dizer: rapaz, tu não é judeu. Não tinha ninguém lá para dizer: por que você está se dobrando? A nossa fidelidade será medida quando não tiver ninguém vendo. Mas ele não negociou. E quem não tem preço é uma ameaça. Quem não se vende se torna muito perigoso. São homens que de fato causam terror do inferno. Deixa eu tentar de novo. Uma geração que não negocia é uma geração perigosa para o inferno. Deixa eu tentar novamente. Eu sei que o diabo está querendo que você se dobre, mas se você não se dobrar, você será uma ferramenta poderosa de Deus para essa geração. Santos e irrepreensíveis, homens que amaram mais a Deus do que a sua própria vida, homens que não estão atrás de aplausos e nem estão preocupados com quanto vão receber no final do culto, homens que decidiram entregar a sua vida ao Senhor, ainda que não tenham ninguém para aplaudir no final. Homens que amam a porta, e aquele homem vai preparar toda a situação que nós conhecemos. E Mardoqueu vai para frente da porta e diz para alguém: avise a rainha que o seu tio mandou lhe dizer assim, assim. E ele vai dar uma intimação para ela, vai dizer: olha, se você não fizer nada, o livramento virá por outro caminho. Mas quem sabe não foi para isso que Deus te elevou
a esta posição. Ela poderia ignorar, ela poderia dizer: eu sou rainha e você é apenas um plebeu. Eu agora estou num lugar elevado, eu não vou colocar a minha posição em jogo, eu não vou colocar a minha vida em jogo. Mas ela vai dizer o seguinte: ei, eu não posso entrar diante do rei se não for convidada. Qual era a sentença para isso, pastor? A sentença máxima, a pena de morte. A sentença era perder o pescoço. Mas ela entende algo. Ei, Kamahawe, nós precisamos de uma geração que entenda o propósito, que ame mais a Deus do que a sua própria vida. Alguém que esteja disposto a ir até as últimas consequências. Pergunta para alguém do seu lado: você está disposto a ir até onde? Até onde te convém? Até onde você pode lucrar? Até onde você pode ser beneficiado? Ou até as últimas consequências? Aquela mulher vai convocar um jejum de 3 dias. E ela me ensina um princípio. Não tem como, escute o que eu vou dizer, não tem como nós não entendermos que essa menina foi preparada. Ela sabia o que fazer. Ela disse: eu não posso acessar de qualquer jeito. Vamos entrar num jejum de 3 dias, eu e toda a minha casa. E ela vai dizer: e eu vou diante do rei, e se morrer, morrerei. Alamantu comandaraste. Ela não perdeu o senso de destino. Ela entendeu quem era ela. Olha para quem está do seu lado e diga: se você entende porque Deus te colocou onde colocou. Eu sinto no meu espírito que nos próximos anos Deus vai colocar e vai posicionar filhos desta casa em lugares de autoridades nessa cidade, em lugares de autoridade nesse estado. Vocês estão preparando uma geração para acessar lugares de autoridade, lugares de excelência. Alguém que ame mais a sua chamada, o seu propósito, o seu destino profético, do que a sua própria vida. Ela vai entrar diante do rei. Isso aqui me deixa apaixonado por essa mulher, porque quando ela entra diante do rei, as portas se abrem. Aleluia. O soldado coloca a mão na espada, olha para o rei, porque se o rei não estende o cedro, ele tem que matá-la imediatamente. O rei está olhando para a sua amada, o soldado está com a mão na espada, ela dá o primeiro passo e o rei levanta o cedro. A espada volta para a bainha e ela dá um passo e toca no cedro. Alegamantru e Ashedahwe. E o rei lhe diz: minha rainha, pede-me o que quiseres, e até a metade do reino será seu. Agora escute aqui o que ela vai pedir. Meu rei, eu peço-te que amanhã o Senhor vá à minha casa, aos meus aposentos, porque eu farei um banquete para o rei. Ela podia pedir tudo que ela quisesse, e o que ela desejava era dar um banquete para o rei. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está procurando alguém que ame mais a presença
que ame mais a presença do que o rei pode lhe oferecer. Essa manhã, quantos estão dispostos a entregar um banquete para o rei? Quantos estão dispostos a prepararem um banquete para o rei? Ela poderia dizer: me dê metade do seu reino. E a palavra de um rei era uma só. Ele daria. Mas ela está dizendo: me dê a alegria da tua presença. Eu quero ter o Senhor no meu banquete. Me dê o prazer de tê-lo nos meus aposentos, sentado na mesa, rei. Leve o seu príncipe contigo. Oh, ela me ensina um princípio. Tem horas que nós entramos diante de Deus só pedindo. Entramos diante do rei clamando, e o rei está dizendo: onde está a mesa preparada? Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente ama quando Deus prepara uma mesa para nós, mas essa manhã o Senhor está perguntando: cadê o banquete preparado? O que é que você preparou para o Senhor hoje? Uma geração que ame mais a presença do que os benefícios. E aí o rei vai lá na casa dela. Diga para quem está no seu lado aí: no ambiente de adoração existe livramento e remissão. Você pode se colocar de pé? Meu rei, eu preparei um banquete para você. E sentado na mesa do banquete, o rei lhe pergunta: meu amor, o que é que você quer? Porque é nesse ambiente de entrega, é nesses ambientes de honra. Quem conhece os códigos move o céu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui tão poderosa. Quando ela entra nos aposentos do rei, o rei está no seu? O rei está no seu trono. Ela diz assim: eu vou fazer um banquete real para o Senhor amanhã lá em casa. O que eu quero é a sua presença. No outro dia o rei fez o quê? Do seu trono, e foi na direção do aposento de Esther. Existe uma chave que faz Deus se levantar do trono. Existe algo, Carlos, que faz Deus se levantar do seu lugar de autoridade e ir na direção da sua amada. Ei, candarabadarache. O que ela estava dizendo é: meu rei, eu não quero o que o Senhor pode me dar. Eu quero o Senhor lá em casa, lá dentro do meu aposento real, sentado na mesa. Tem livramento para a tua família, tem livramento para a tua posteridade. Os adoradores, aquelas que têm uma mesa preparada, atrai a presença dele, e a presença dele traz livramento e remissão. Livramento e remissão. Eu quero te convidar a sentar na mesa essa manhã, a entregar um banquete de adoração a ele. Quero estar com vestimentas de glória. Deus vai trazer livramento à tua casa.
O diabo disse: eu vou destruir a tua posteridade. Mas Deus está dizendo: no ambiente de adoração, a livramento, a remissão, livramento, a remissão. Se joga na presença dele. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar o ambiente da oração. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar o ambiente da oração. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é. O rei está na casa. Aquele que era, aquele que era, e o que há de vir. Onde anjos e homens adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é, e que há de vir. Leia cheio. Me mandará você. Decretos estão sendo quebrados. Decretos estão sendo quebrados. Sortes estão sendo mudadas. E ainda que o diabo tenha marcado o dia para para destruir a tua casa, o Senhor está dizendo que no mesmo dia que ele marcou como o dia da tua derrota, o Senhor marcou como o dia do livramento e do despojo. Tu sairá deste momento com o
despejo de bênção. Não vai ser sorte. O rei vai mudar a história da tua casa, a história da tua família, a história da tua prosperidade. Ambiente agora, a mudança de decretos. Alecadara Sheda Rabahawe. Você não vai tirar a sua vida. Você não vai se matar. Ei, Arabashema Marabahawe. Você não vai tirar a sua vida. Você não vai se matar. Porque hoje o Senhor está quebrando o decreto de morte. O decreto de morte está sendo quebrado hoje. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. A ti seja glória, a ti seja glória, a ti seja glória, Senhor. Onde anjos e homens se adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Levanta o Rei da Glória, No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens, exaltem o Rei da Glória. Oh, Nietzsche Marube Nemanarashe. Olha a Bashuri me plogo Montrealamarashe. Uyalabashe Babarabarabah. Quero mais, Nós liberamos. de ti, Uyalabashuri me naramaha. desejo mais de ti. Eu quero mais de ti. Os mardoqueus desta casa que abrem acessos para a próxima geração. Existem portas que você abre para a próxima geração, mas existem portas que a próxima geração vai abrir para você entrar. Eles vão acessar lugares de honra, e nós vamos entrar nesses lugares de honra, não para abuso. Nós vamos entrar nesses lugares de honra com autoridade de pais, com autoridade de mentores. Nós vamos governar geografias pelo êxito dos filhos. Nós vamos governar geografias pelo êxito dos filhos. Eles se sentarão em lugares de autoridade e nos darão acessos a lugares que antes não tínhamos acesso. Que Deus em Cristo vos abençoe essa manhã. É muito bom estar com vocês.